Fala família, bom dia, Deus abençoe sua vida. Como é que você tá? Estamos de estúdio novo aí, ó. A live me demorou, mas chegou. E aí, Vitor, como é que tá aí? Digita pra mim, como é que tá a imagem do nosso estúdio novo? Nós estamos chique agora, meu irmão. Tá bom aí a qualidade aí? Dá um feedback aí, como é que tá? Tá bom? Sim, obrigado. Vamos lá então, pessoal, estou fazendo mais uma live aqui para nós compartilharmos, compartilharmos um pouco mais sobre transformação. E eu queria que você que estivesse vendo essa live aí, colocasse aí, o que você precisa para ser transformado. Oi Laura, Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vinda aí também. Depois você compartilha essa live aí com mais pessoas, que Deus abençoe você, tá bom? Digita aí para mim aí, você que vai estar vendo essa live aí, você digita aí para mim o que você acha que você precisa para ser transformado, tá? O que você acha que você precisa para ser transformado? E você vai compartilhar essa live aí pelo menos com 5 pessoas que você não conhece, tá? 5 pessoas que você não conhece, independentemente do momento que você estiver vendo essa live, você vai colocar aí e você vai compartilhar, tá? Com pelo menos 5 pessoas que você ainda não conhece, porque eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo aqui hoje para ajudar você a ser transformado. Esse ano é um ano que nós estamos trabalhando com o tema do vinho novo, é um ano que nós estamos trabalhando com transformação da nossa vida. Por quê? Porque nada muda se eu não mudar, tá? A transformação, ela é algo que acontece primeiramente na minha vida. Digita isso aí, escreve isso aí. Por que eu estou falando sempre para você escrever? Primeiro, para que você mentalize isso, para que você deixe isso escrito. O seu cérebro vai mandar para você informação que você precisa concluir isso, tá? Você vai ver que a maioria das vezes, que a gente escreve algo, nosso cérebro ele fica mais apto a fazer, a concluir aquilo que se escreveu. Então você vai colocar aí, tá? A transformação, ela vai acontecer quando eu ser transformado primeiro. Então, se você deseja transformar as coisas ao seu redor, você primeiramente precisa ser transformado internamente. O que acontece? Muitas pessoas elas estão perdidas, tá? Estão perdidas no seu propósito, estão perdidas no seu dia a dia, estão perdidas na sua caminhada. Por quê? Porque elas olham as coisas em sua volta, tá? Então, geralmente você vai ficar dependente de coisas à sua volta, onde na verdade você precisa ser transformado. E eu coloquei aqui algumas coisas para nós compartilharmos nessa live de hoje sobre transformação. E a primeira coisa, tá, que eu coloquei aqui é que a sua transformação ela está conectada com lugares que você ainda não foi. Então, para você ser transformado, você precisa acessar lugares que você talvez ainda não acessou. Você precisa ter experiências em lugares que você ainda não foi. Você precisa mudar o seu ambiente às vezes. Você precisa ter algumas novas experiências. Por quê? Porque a sua transformação ela está relacionada, presta atenção nisso, ela está relacionada com alguns lugares que você ainda não foi, alguns lugares que você ainda não acessou. Tem lugares que você ainda não acessou que carregam chaves para que você acesse novas portas.
Então, quando você vai em novos lugares, você consecutivamente também vai acessar novas pessoas, tá? Novas pessoas carregam chave que você ainda não tem. Então, o que você precisa entender? Que você, a sua transformação, ela está em lugares que você ainda não foi, tá? Você tem que tirar, às vezes, algum dia da sua semana, algum dia do seu mês, para ir em lugares diferentes da sua rotina, lugares diferentes que você ainda não acessou, lugares diferentes que você ainda não foi. Então você precisa entender que para você ser transformado, você vai ter que ir em lugares que você ainda não foi, você vai ter que acessar alguns lugares que você não acessou, porque com isso você vai acessar pessoas que você ainda não acessou, e com isso você vai ter chaves que você ainda não carrega, tá? Você precisa também, para ser transformado, você precisa também testar coisas diferentes. Às vezes você está batendo demais numa tecla, em alguma coisa, ou em alguma pessoa, ou em algum lugar, e isso não está trazendo a transformação necessária. Por quê? Porque você não está tentando coisas diferentes. Você tem que tentar coisas diferentes para que... Então vamos voltar para cá, para o raciocínio. O que você tem que entender, tá? Você precisa entender que você precisa tentar coisas diferentes. Se você não tentar coisas diferentes, você nunca vai conseguir acessar coisas, lugares e pessoas diferentes. Então, para você ser transformado, você vai ter que expandir a sua mente, né? E para que você expanda a sua mente, você vai ter que conectar, presta atenção nisso. Você vai ter que dar um jeito de conectar a pessoas que estão no nível que você quer chegar. Qual o nível que você quer chegar na sua vida? Você vai ter que conectar a pessoas que estão já no nível que você quer. Se tem alguém que você admira, se tem alguma pessoa que você admira, você precisa ter uma maneira de se conectar com ela. Talvez uma pessoa muito famosa, uma pessoa inacessível para você no dia de hoje, e a maior maneira de você conectar a pessoas que você não tem acesso é analisando e estudando os conteúdos que essa pessoa deixou. Então, se tem alguém que você admira, você precisa se conectar a essa pessoa para que você consiga acessar o nível que ela tem. Como que você vai conseguir fazer isso se você não tem acesso a essa pessoa? O acesso mais próximo que você vai ter de uma pessoa muito grande, talvez hoje, seja o livro que ela escreveu. Quando você está lendo o livro que alguém escreveu, você está tendo uma certa mentoria, você está tendo uma certa proximidade com essa pessoa. Então, se você quer chegar num lugar onde alguém muito grande está e você acha que você não consegue acessar essa pessoa hoje, você pode acessar os conteúdos que essa pessoa já produziu. Livro, vídeo, palestras, um vídeo no Instagram. Por quê? Porque o nível que você quer chegar está nas pessoas que você admira. Você precisa entender, tá, que outras pessoas carregam chaves que você precisa. A vida de Deus, a vida é no coletivo, tá? A vida é no coletivo. E outras pessoas, elas vão carregar acessos que você não tem. Então, por que é importante você acessar novas pessoas? Porque novas pessoas carregam novas chaves, tá? E novas chaves vão destravar novas portas. Novas portas vão te dar acesso a novos ambientes. Novos ambientes vai trazer a sua transformação. Então, você precisa entender que você precisa, tá,
acessar pessoas novas que carregam novos códigos, tá? A Isabela comentou aí que o fundo ficou incrível, né? Essa aqui é a nossa sala que nós alugamos aqui em Uberlândia para nós trabalharmos agora, né? Esse fundo aqui é um fundo que já estava, que é um estúdio de tatuagem, que está escrito tatu aqui, tá vendo? É um estúdio de tatuagem, a gente alugou esse espaço para a gente fazer essas lives, para trazer melhoria, tanto para você e tanto também para mim, né? Para a gente estar fazendo essas lives, trabalhando também, estamos produzindo muito conteúdo, né? Estamos aqui também abrindo uma empresa, né? Para atender a cidade de Uberlândia. O nosso propósito, né? É ajudar pessoas. Outra coisa também para você pegar, a sua transformação, ela está relacionada com transformar outras pessoas? Ou você só está querendo ser transformado para que você massageie o seu ego, de falar assim, uau, como que eu estou transformado? Quem não transforma outras pessoas não merece ser transformado, você concorda comigo? Quem não transforma outras pessoas não está na condição de ser transformado também. Por quê? Porque se você quer uma transformação simplesmente pelo fato de você estar melhor e não melhorar ninguém, não faz sentido. Tá? Transborde o pouco que você tem. Muitas pessoas muitas pessoas elas não são transformadas. Por quê? Porque ela não quer compartilhar o pouco que ela tem. Ela sempre acha, tá? Ela sempre acha que ela é menor, inexperiente, despreparada. Ela acha que ela não pode compartilhar o que ela tem, né? O vinho novo é para ser compartilhado, exatamente, Vitor. É isso aí. Nós temos que compartilhar o pouco que nós temos, porque o pouco que nós temos pode transformar poucas pessoas. Mas na medida que você vai compartilhando o pouco que você tem, você vai transformando poucas pessoas, você vai sendo transformado no processo. O processo de transformar outras pessoas vai te levar a ser transformado também. Por quê? Porque muitas vezes, se eu não estou pregando aquilo que eu estou vivendo, logicamente eu vou viver aquilo que eu prego. Então, se eu não estou contando algo que está acontecendo comigo, eu vou viver aquilo que eu estou contando para outras pessoas. Por que é importante eu pegar o pouco que eu tenho, tá? O pouco que eu tenho e compartilhar isso? Por que é importante eu pegar o pouco que eu tenho e compartilhar isso? Por quê? Porque nada foi transformado do nada, tá? As coisas foram criadas a partir da palavra de Deus. Mas tudo que foi transformado no universo não foi a partir do nada. A transformação, ela exige algo. Você vai ver que quando Jesus chega num casamento, Jesus ele agora vai transformar água em vinho. Lembra dessa passagem? Se você não lembra, eu queria te compartilhar. Jesus chega num certo casamento e eles estão ali na festa do casamento. E quando eles estão na festa do casamento, o que vai acontecer? O vinho vai acabar. E naquele tempo, o vinho, quando acabava numa festa de casamento, era muita vergonha para os noivos, né, para a família. Então, Maria, que é mãe de Jesus, chega em Jesus e fala assim, Jesus, ajude eles, né? E Jesus fala assim, ainda não é chegada a minha hora, mulher. Mas, independentemente do texto, Jesus vai transformar água em vinho. Maria fala assim, faça tudo o que ele falar. E Jesus vai e fala assim, encha as talhas de água. Olha aí, encha as talhas de água. A pergunta para você e também a resposta é o seguinte: o que esse casal, o que essa família tinha? Água. Eles precisavam de vinho, presta atenção nisso. Eles precisavam de vinho, mas eles tinham água para oferecer. O que Deus quer te ensinar? Que Ele vai transformar a partir do que você tem para oferecer.
Só que se aquele casal fica esperando ter o vinho para oferecer para as pessoas, eles jamais iam participar e viver o milagre da transformação. O que Deus quer te ensinar? Pega a água que você tem e sirva, porque quando essa água chegar nos lugares, ela vai ser transformada em vinho. Foi no processo. Quando os garçons ali daquela festa, quando os mordomos ali daquela festa serviram a água, ela se transformou em vinho. Olha que interessante isso. A minha transformação está relacionada com a minha disponibilidade de servir alguém. Se eu não estou disposto a servir alguém, eu não vou viver a transformação. A transformação, ela parte a partir do momento que eu estou disponível para transbordar. Então, se você tem um pensamento de transformar outras pessoas, esse pensamento vai te transformar. Então, o que você tem que fazer? Pegar o pouco que você tem, pegue o pouco que você conhece, pegue o pouco que você sabe e comece a compartilhar com outras pessoas. Ah, pastor, eu tenho vergonha de gravar um vídeo. Eu tenho vergonha, talvez, de falar com as pessoas na rua. Começa a fazer copy. Você vai pegar uma foto legal, tá? Presta atenção, você vai pegar uma foto legal e você vai escrever um texto. E esse texto, por mais simples que seja, ele vai alcançar seus amigos pelo menos. Você tem que entender que às vezes você está focado demais nos números e muito pouco preocupado com o transbordo que você está oferecendo. Cada um dá o que tem, irmão. Se a gente tem hoje, se eu tenho hoje acesso numa live, igual a última live, quase 200 pessoas visualizaram. Então, se o meu acesso hoje é esse, é a medida que eu tenho para transbordar. É a medida que eu estou sendo transformado. Então, você pega o pouco que você tem e você consegue transbordar para outras pessoas. Isso vai fazer você transformar, por quê? Porque você vai ter que estudar mais. Ah, pastor, eu não sei fazer um texto ainda. Leia livros, pegue um texto legal, pegue uma frase do livro, pegue algum momento daquele livro que você achou legal e compartilhe isso, tá? Ninguém tem conhecimento do nada, ninguém nasce sabendo tudo, a gente vai aprendendo na caminhada e esse aprendizado vai transformando a gente na pessoa que nós vamos ser, ok? Você tem que entender que metas não existem, irmão, quando se tem alvos. A meta, ela foi estipulada para ser a tampa da panela, entenda, a meta da panela de pressão é a tampa que ela tem. Então, às vezes, você é uma pessoa que está vivendo muito de meta e pouco método, e pouca transformação e pouco alvo. E o que você precisa entender? Que muitas vezes a sua meta não está sendo o seu piso, ela está sendo o seu teto. E isso está te atrapalhando você de transbordar. Por quê? Porque você tem que ter alvos. Alvos que vão te transformar na pessoa que você vai ser. A transformação é igual à multiplicação, ela nunca vai partir do zero. Eu acabei de falar sobre isso, A transformação, ela é igual à multiplicação, ela nunca vai partir do zero, sempre vai partir do 1, do 2, do 3. A transformação que a sua casa precisa vai partir de alguém que está lá. A transformação que a sua igreja precisa vai partir de alguém que está lá. A transformação que o seu trabalho precisa vai partir de alguém que está lá. E geralmente essa pessoa somos nós. Presta atenção. Os lugares que precisam de ser transformados vai partir de uma pessoa e geralmente essa pessoa somos nós. Quem consegue detectar o defeito é porque tem a capacidade de transformá-lo em coisa boa. Quem tem a habilidade de detectar coisas ruins, ele tem também, a habilidade de transformar em coisas boas. Então o que você tem que entender? Que a transformação nunca parte do zero, ela sempre vai partir de alguém.
E se eu for transformado, tá? Se eu for transformado, eu vou transformar o ambiente onde eu estou, eu vou transformar as pessoas que estão à minha volta. Jesus não transformou o mundo, tá? Jesus perdoou o universo, né? Perdoou o mundo, mas Jesus transformou aqueles que tiveram acesso a Ele. Então você só vai transformar as pessoas que você tiver acesso. Coisas, isso aqui é legal também, que eu anotei aqui para compartilhar com você, ó. Coisas, meu amigo e minha amiga, coisas perdem o sentido quando não houver uma transformação na pessoa. Se uma pessoa não é transformada para ter uma casa nova, ela vai transformar essa casa nova em uma casa velha. Por quê? Porque a mentalidade dela não está preparada. O processo te prepara para o objetivo qual você quer alcançar. O processo da transformação, ela te prepara, tá? Ela te prepara para você desfrutar das coisas que essa transformação vai trazer para a sua vida. Então tudo é um processo na nossa vida de transformação, tá? E esse processo, ele vai te preparar para essas coisas. Imagina você chegando num lugar grande sem ser transformado para esse lugar grande. Imagina você chegando num lugar grande sendo uma pessoa pequena. Você vai diminuir esse lugar. Sabe o que é interessante? O interessante é quando você consegue ser transformado a ponto de você desfrutar das coisas com a mentalidade transformada. Não adianta nada você que sabe dirigir pegar um carro de Fórmula 1 para você pilotar. Por quê? Porque você ainda não é um piloto transformado. Você vai bater com esse carro, você vai morrer com esse carro, você vai, sei lá o que você vai arrumar com esse carro, você não vai saber nem dirigir. Quer um exemplo? Eu pego um avião e eu coloco na sua mão e eu falo assim, esse avião é seu agora. Mas você não passou pelo processo de ser piloto, você não passou pela transformação, você não se transformou em um piloto, vai adiantar o que? Você não vai conseguir desfrutar desse avião. Então, a transformação que eu tenho é para desfrutar das coisas que eu quero. A transformação que acontece em mim é para mim desfrutar dos lugares e das pessoas que eu quero. Então, quando eu sou transformado, eu estou apto a desfrutar. Quando eu estou transformado, eu estou apto a desfrutar de coisas novas, de lugares novos, de pessoas novas. Então o objetivo não é coisas, o objetivo é transformar pessoas. Muitas pessoas estão querendo ser transformadas pelas coisas, mas eu escrevi aqui, ó, não seja transformado para ter coisas, seja transformado para transformar pessoas. Muitas vezes a gente fica querendo demais ter o berçário, muitas vezes a gente fica querendo demais ter o quartinho do bebê, mas a gente não transformou, a gente não teve uma transformação de gravidez, por exemplo, né? A gente está preocupado demais com o quarto, né, do bebê, mas a gente o corpo da esposa não está sofrendo uma transformação, né? Porque um corpo é de um jeito, depois que a mulher engravida, o corpo dela é outro. Então ela está tendo uma transformação de corpo, porque está vindo algo novo, tá? Então a transformação é para algo novo vir na nossa vida. E às vezes a gente está preocupado demais. Por que você não tem filho, ou casal? Não, porque eu ainda não tenho condição, eu ainda não tenho coisas, eu ainda não tenho... Sabe, irmão, quem fica preocupado em engravidar a esposa só depois que tiver condição para ter o quarto, nunca vai desfrutar dessa transformação, porque às vezes pode demorar anos. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Engravide a noiva, engravide a esposa, que eu providencio para você o quarto do bebê. E às vezes nós estamos querendo fazer, sabe o que? Nós estamos querendo preparar o quarto do bebê para depois, né, trazer filhos. A gente está querendo preparar o quarto para depois ter filhos. Eu aprendi muito sobre isso, por quê? Porque eu sou alguém encantado com igreja, eu sou encantado com templos bonitos, com prédio bonito, com prédio, né, arrumadinho. Isso é muito bom, mas sabe o que Deus tem me falado? Que se você for ali, talvez ali, né,
em alguns países ali que aconteceu, né, a reforma protestante, o país de Gales, por exemplo, esses países aí europeus, você vai lá, você vai ver templos magníficos sem vida. Por quê? Porque não faz sentido eu ter um quarto de bebê se eu sou estéril. Se eu não consigo trazer para minha esposa uma transformação no corpo dela que vai trazer uma criança para esse ambiente. Então, a transformação não tem a ver com coisas que eu vou ter, mas tem a ver com pessoas que eu vou transformar. A minha transformação, ela tem que estar envolvida com pessoas que eu vou transformar a partir da minha transformação. A transformação também, ela me liberta da escassez. Uma coisa que nós que não nascemos em família rica, a maioria de nós, que temos é escassez implantada no nosso cérebro, tá? A transformação, ela vai me deixar num nível tão grande, eu vou ficar tão expandido na minha mente, que eu não vou ficar com a mente escassez. Deixa eu te dar um exemplo. Tem pessoas que olham um carro zero, um carro importado, exemplo. E a mente da pessoa não foi transformada. Ela está tão escassa, mas tão escassa, que quando ela olha para aquele carro, ela já pensa o seguinte: o IPVA é caro demais. A gasolina, esse carro deve beber muita gasolina, esse carro aí deve gastar demais. Sabe por que a pessoa não foi transformada na mente? O que você tem que entender? Que no momento que você passa pelo processo de transformação para chegar a ter uma Lamborghini, para chegar a ter um carro muito top, você já vai estar apto para manter esse veículo. Mas uma mente escassa, o que ela faz? Antes de você ter a casa, você já pensa no IPTU que você vai ter que pagar. Pessoas que não são transformadas não estão aptas para viver coisas grandes. Pega essa. Para que você viva coisas grandes, você tem que ser transformado em alguém grande primeiro. Por quê? Porque senão você vai chegar no topo. Quantos artistas você já viu? Quantos cantores você já viu que gravou uma música, estourou e sumiu? Quantos? É aquela famosa, né? É a música de carnaval, o momento de carnaval. Por quê? Porque essa pessoa não foi transformada, ela simplesmente chegou num lugar, só que ela não tinha transformação, ela não teve um processo para chegar nesse lugar. E o que aconteceu? Ela caiu. Mas aí você vai ver, às vezes, né, essas histórias aí, né, de Chitãozinho Chororó, né, lá dos dois filhos de Francisco, lá, ó, né, do Zezé de Camargo, Luciano, você vai ver que até hoje canta as músicas do cara. Por quê? Por causa de uma coisa. Eles tiveram um processo que fizeram eles chegar no topo. E quando eles chegaram no topo, o processo que eles passaram foi tão grande, tão árduo, que eles conseguiram se manter lá. Tá? A minha habilidade vai me fazer chegar no topo. A minha transformação vai me manter lá. Meu Deus. Isso é muito forte. Pega essa aqui, ó. A minha habilidade pode me trazer sucesso, mas a minha transformação vai me fazer manter o sucesso. Muitas pessoas quebram por quê? Porque com a habilidade dela, ela alcançou coisas, mas não foi transformada para manter coisas. Muitas pessoas alcançam coisas grandes pela sua capacidade, mas como ele não teve uma transformação mental, ele não consegue manter esse lugar que ele chegou. Os seus alvos têm que ter a ver com você e não com as coisas que você vai possuir. O seu alvo de transformação tem que ser relacionado, tá, com o que você vai ser, não com as coisas que você vai ter. Por quê? Porque as coisas que você vai ter é simplesmente um reflexo da pessoa que você se transformou. As coisas que você vai ter vai ser apenas um reflexo da pessoa que você se transformou. Cada dia mais você vai perceber alguma coisa, que você só vai conseguir ter novas coisas quando você se transformar em uma nova pessoa. Pessoas que não são transformadas não vão conseguir alcançar o objetivo. Muitas pessoas estão assim:
porque se eu tivesse isso, eu me transformaria naquilo. Porque eu não sou transformado, porque eu não tenho isso. Eu não sou transformado porque eu não tenho aquilo. Sabe, até quando você vai ficar colocando desculpa aonde você deveria colocar transformação? Mais uma legal aí, ó. Digita aí, ó, escreve aí. Até quando eu vou colocar desculpas aonde eu deveria colocar transformação? Até quando eu vou colocar desculpa onde eu deveria colocar transformação? Sabe por quê? É muito fácil transferir responsabilidade. Coloca assim, ó, mas é mais fácil transferir responsabilidade do que transformar em missão. Meu Deus, é mais fácil você transferir responsabilidade do que você transformar em missão para ser executada. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Paz, Rodolfo, como é que você está, meu irmão? Estou vendo aí, você está arrebentando a rede social, viu? Parabéns. É isso aí mesmo. Você foi transformado para transformar outras pessoas. Não faz sentido alguém ser transformado se ele não está transformando ninguém. Tá? Uma pessoa que é transformada e não transforma ninguém, ela se transformou em um egoísta. Jesus amado. Uma pessoa que foi transformada, uma pessoa que se diz transformada e não transforma ninguém, ela se transformou num egoísta, egocêntrico, que só quer as coisas para ela. Não faz sentido. Isso não vai fazer sentido e uma hora você vai cair na conclusão que não adiantou nada. Então parabéns, Rodolfo, que você tem, além de ter sido transformado, você também está transformando as outras pessoas. Continue firme, continue, compartilhando o mesmo vídeo, gravando, porque você vai transformar o mundo ao seu redor. Aonde você tocar, a sua transformação vai transformar alguém. A comunicação, ela transforma você. A comunicação, presta atenção. Para você se comunicar com alguém, você primeiramente tem que ser transformado. A comunicação vai transformar você. Por quê? Porque as respostas que você precisa estão em pessoas que você ainda não acessou. A comida que você precisa está em mesas que você ainda não sentou. Já parou para pensar nisso? As comidas que você precisa estão em mesas que você ainda não se assentou. Sabe por quê? Porque, meu Deus, quanto mais valiosa a comida, mais preciosa é a mesa, mais difícil de acessar essa mesa. Talvez você não sabe, mas existem restaurantes muito chiques que você não chega lá para comer. Você não senta lá, tipo assim, ó, cheguei, passei na porta, vou entrar e vou comer. Não é assim. O acesso a esse lugar é mais difícil. Por quê? Porque você vai comer uma comida diferenciada, tá? Então as mesas, a comida que eu preciso, às vezes vai estar em mesas que eu nunca sentei. Tem restaurante que você não chega, senta e come. Tem restaurante que você tem que fazer uma reserva para comer. Sabe por quê? Porque a comida que você precisa, às vezes vai estar na mesa que você ainda não sentou. E quanto mais preciosa é a comida, mais valiosa é a mesa. Quanto mais preciosa é a comida, maior o preço que tem que se pagar para sentar na mesa. Então você tem que entender isso, que comidas que você precisa, às vezes está em mesas que você ainda não sentou. Se você não tiver uma network maior, se você não tiver uma network expansiva, não faz sentido. Não faz sentido eu falar que tem transformação para não transformar ninguém. Então a minha network tem que aumentar. E a comida que eu preciso está nas mesas que eu ainda não sentei. Você precisa aumentar as suas mesas para que você consiga evoluir na sua transformação. Você precisa acessar novas mesas para que a sua transformação ela seja maior. Você precisa sentar em mesas maiores para que a sua transformação seja maior também. O Vitor escreveu aí: bom dia pessoal, graças a paz. Curte e comenta, obrigado. Tá destravando os cadeados aí, né, Vitor? Eu quero tocar muitas pessoas, mas eu preciso primeiramente transformar poucas pessoas. Então, eu quero que vocês compartilhem mesmo, mas entendam. Qual que é a minha meta? Transformar você para que você transforme mais alguém. E esse alguém transforma mais alguém. Sabe por quê? Porque quem vive olhando para número nunca vai conseguir produzir e transformar resultado.
Porque ele sempre trabalha na ótica dele, ele sempre trabalha com a mente dele, ele sempre trabalha com o potencial dele, ele nunca consegue acreditar que ele consegue evoluir. Então, toque as poucas pessoas que estão perto de você, que você vai acessar as muitas pessoas que estão longe de você. E eu encerro aqui a live com o último tópico que eu escrevi. Não adianta, tá? Não adianta eu ser um rio profundo se eu não tenho largura, tá? Tem rios no Brasil que chalanas enormes andam nele. É quase que navios, né? Andam nesses rios. Por quê? Porque esse rio tem profundidade, mas ele também tem largura. Muitas pessoas querem ter, né, navios, mas ele não tem nem profundidade e nem largura para ter. O que vai acontecer? Que esse navio ele vai encalhar no meio do caminho, não vai conseguir chegar no propósito estabelecido por ele. O que Deus quer te mostrar? A profundidade é o conhecimento que você tem, a largura é a experiência que você carrega. Então, se você quer ser uma pessoa que vai ser transformada e vai transformar alguém, você não pode ter só largura, você também tem que ter profundidade. Então a profundidade é o conhecimento que você carrega e a largura é a experiência que você traz. Então não adianta você ser uma pessoa que é profunda demais, mas é estreita demais, você não tem experiência nenhuma. Por quê? Porque não adianta ter conhecimento e não ter experiência. Não adianta também só ter experiência, mas não ter profundidade. Então, a sua transformação está relacionada com a profundidade que você tem, mas também na largura que você tem de experiência. Na profundidade que você tem de conhecimento e na largura que você tem de experiência, vai ser o que você vai alcançar muitas pessoas. Vai ser o que você... Não adianta nada você ter um grande barco e ser um rio pequeno. Não adianta você ser um grande barco, mas não ter um rio para desfrutar. Tem pessoas que são grandes, eu olho para pessoas, eu acho que eu tenho um problema da síndrome de Jesus, eu acho que eu tenho esse problema. Porque eu olho para as pessoas e eu vejo potencial em todo mundo, eu vejo que todo mundo tem um potencial, só que às vezes ele é um barco grande demais num rio muito raso ou num rio muito curto. Então não adianta nada eu ser um grande barco, mas não ter profundidade e largura para mim navegar. A profundidade é o conhecimento que eu tenho e a largura é a experiência que eu carrego. Então seja uma pessoa que tem conhecimento e experiência, Como que eu vou fazer isso? Ativando, falando um pouco que eu sei, para que eu consiga alcançar aquilo que eu ainda não sei. Se eu falo um pouco que eu sei, se eu gravo um vídeo falando um pouco que eu sei, eu vou chegar a lugares que eu ainda não acessei. Eu vou conseguir ressignificar algumas coisas na minha vida que vão fazer sentido. Então não basta só você ter profundidade, você também tem que ter largura. E Deus está dizendo, né, que o amor dele, né, é profundo e largo. Quanto mais você saber que você é amado, maior vai ser a sua profundidade de conhecimento, maior vai ser a sua expansão de largura. Sabe por quê? Porque você foi chamado para viver o sobrenatural, o incrível, o expansivo, o alargador. Você foi chamado para coisas grandes. Então seja transformado e comece a transformar alguém. Porque no dia que você se transformar, você já não vai mais caber em qualquer lugar. Anota essa aí. No dia que você se transformar, você posta aí o seu status lá. No dia que você se transformar, você já não vai mais caber em qualquer lugar. Porque as transformações expandem você. As transformações te dão mais músculos, te dão mais a amplitude, a transformação. Daqui um dia você vai ver que o seu mindset vai estar tão grande, o seu conhecimento vai estar tão grande, a sua transformação vai estar tão grande que você já não vai conseguir mais sentar nas mesas que você tem sentado. As mesas das murmuração, as mesas das reclamação, as mesas do todo dia a mesma coisa, as mesas sabe? Seja transformado. Seja transformado, porque a partir da sua transformação você vai transformar alguém. Essa é a nossa live de hoje. Deus abençoe seu dia, que você
pegue um pouco do que você aprendeu aqui hoje. Eu sei que muitas pessoas estão me mandando direct, né? Pastor, eu não vi aí a live ao vivo, mas depois eu vi a live, me edificou, obrigado. Tá? Você que viu ao vivo, obrigado, mas você também que vai assistir depois, obrigado. Que você seja abençoado. Amém? Estão me chamando aqui na porta aqui, mas que Deus abençoe. Obrigado por tudo que vocês têm feito aí por nós aí. Tá bom? Vamos avançar, vamos crescer, vamos transformar.